Oi, oi! Boa noite! Que bom ter você aqui comigo. Aqui em União da Vitória ainda faz frio, estamos nessa reta final de inverno, então você vai reparar que eu tô com a garganta uma voz assim um pouco mais rouca, mais ruim, mas isso não impede da gente ter uma vista fina, como sempre, levando inspiração para você. Comigo aqui hoje, Marlon Maltauro, seja muito bem-vindo e obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço, Sabrina, pelo convite. Gente, o Marlon tem uma história muito bacana e a gente vai começar a entrevista no ponto. Marlon, conta para o nosso público qual é o teu envolvimento com as artes marciais. Eu comecei a treinar muito cedo, né? Eu comecei a treinar karatê com 9 anos. Sempre me interessei porque na época, né, década de 80, passava muito filme. E aí depois, com 20 anos, eu conheci o Aikido, né? E foi a arte marcial que eu me apaixonei. Não que eu não tivesse continuado treinando karatê, mas pela ideia de filosofia, pela própria questão de como era os movimentos, os golpes, me chamou muito a atenção e era o período onde eu tinha tempo, que era só final de semana. Muito bom. Dentro do Aikido, quando você fala que é uma arte marcial que traz uma filosofia, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, o Aikido ele nasce mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele vem de raízes muito mais antigas, na época da casta samurai. Né? Uma das artes marciais que o sensei, o Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, treinou foi o Daitoryu. Né? Então, quando acaba a casta samurai, acaba-se essa ideia do Bushido, que era o caminho do guerreiro. E aí o Japão, para se reestruturar, ele entra com a ideia de Budo, que é o caminho marcial, a via marcial, que entra muito mais na questão da educação, da filosofia. Né? Então nós temos aí dentro dessas artes marciais o Judô, o Karatê, o próprio Aikido, o Kendo, né? que viu não só a ideia de uma luta em si, mas sim com um propósito educativo. Entendi. Aqui nos nossos bastidores a gente sempre conversa um pouquinho e o Marlon disse que o Aikido ele não tem um campeonato. E aí eu falei, então o maior campeonato é com você mesmo, de manter a disciplina de há tantos anos estar dentro dessa arte marcial. É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Tanto que o fundador tem uma frase que se chama Matsakatsu Agatsu, que significa a verdadeira vitória é sobre si mesmo. Então o nosso foco, até porque assim, toda vitória, eu já participei de campeonatos, ela é muito breve. Né? Então acho que é passageira, né? Passageira. A maior vitória é você conseguir vencer a si mesmo. No dia a dia, conseguir ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, né? Trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então o Aikido ele traz muito essa ideia de a gente vencer a si mesmo. Entendi. E como que a gente pode distinguir o Aikido do Karatê? Tem algo assim que o pessoal de casa, e até uma curiosidade minha também, fiz Karatê quando eu tinha 7 anos no projeto da escola e era só o ha, ha. Basicamente as artes marciais elas são divididas em artes de contato, né? Que é o boxe chinês, o Muay Thai, Taekwondo, que são socos e chutes, e as artes de projeção e imobilização, que é o Judô, o Aikido, o próprio Jiu-Jitsu. Então, o que diferencia o Aikido do Judô, embora tenha alguns golpes semelhantes, a gente faz muita chave na mão, articulação, muita projeção, muita imobilização, e a gente nós treinamos com arma, com faca, com simulacro de pistola, com bastão, espada. O Aikido ele preserva muito ainda dessa tradição japonesa. Então, fora do gi, o kimono, que se usa, os faixas pretas usam o hakama, que era a calça que os samurais usavam, onde cada dobra significa uma das virtudes desse Budô, do Bushido no caso. Né? Olha que interessante. E Marlon, você é faixa preta, certo? Sim. Quanto tempo você demorou para conquistar esse status? Faixa preta, eu acho que foi uns 6 anos. E aí eu tô há 25 ou 26 anos treinando. 25 anos treinando? É uma vida, né? Gente, olha que interessante, né? O Marlon é faixa preta e... tem um detalhe, né? Você participa de um grupo super seleto de lutadores de Aikido, né? Não sei se a gente pode falar lutadores. Sim. Na verdade, o meu grupo é o grupo do Kawai Sensei, que é o que trouxe o Aikido para o Brasil. Então é o grupo mais antigo que tem do Aikido, né? E todo ano a gente se reúne esse final de semana agora, eu estava em São Paulo, fazendo um seminário, né, um grupo para instrutores e faixas pretas. E quantas pessoas tem nesse grupo? Da graduação que eu estou, no caso?
Isso. No quinto dan deve ter umas 12 pessoas. 12 pessoas na América do Sul. Então, o que eu quero trazer para você aí de casa? O quanto isso é seleto, né? Sim. E por que eu falo dessa seletividade, dessa unicidade? Porque o Marlon trouxe aqui 25 anos dedicados a essa arte marcial. Então, para ser um faixa preta, para ter esse status, não é do dia para noite, né, Marlon? Não, é com muito sacrifício, né? Muito esforço. Disciplina, né? Eu acho que as pessoas que praticam esporte, que estão envolvidas com artes marciais, elas têm uma disciplina diferenciada. Com certeza. Você lembra de alguma situação assim que estava toda a sua galera, toda a sua família, amigos indo para um determinado evento, alguma coisa, e você... Não, eu não posso, eu tenho que ir treinar? Ah, sim. Até hoje acontece isso, né? Eu faço parte do Motoclube Asos do Contestado. E aí, nos finais de semana, o pessoal viaja para encontro de moto e eu dou treino no sábado. Né? Então, eu abdico de passear para ir treinar. E com certeza andar de moto também é um hobby, né? É um hobby. Eu gosto bastante, saudades. Então, olha só, gente, quando a gente fala, né, do intuito do Vista Fina, é sempre trazer histórias reais para inspirar você aí de casa e para que você não caia nas falácias de que a vida é cor-de-rosa e que para ser um faixa preta em 6 meses você consegue. A vida é difícil, né, Marlon? Com certeza. E tem curso vendendo isso, né? Tem curso que tem em 6 meses. Cursinhos Valita? Exatamente. Gente, é importante frisar que essas conquistas, elas levam tempo, né? São histórias, e história precisa de construção, né, Marlon? Sim. Quando eu comecei o Aikido, ele tinha só final de semana aqui. E era o Wagner Vieira que trouxe de Curitiba. Aí depois eu fui para Curitiba para iniciar o mestrado e comecei a treinar lá. Então toda semana eu treinava lá. E depois comecei para São Paulo. Então assim, eu abdiquei de muita coisa para poder treinar. E aí, para mim é muito válido até hoje. O pessoal fala, o que adianta treinar arte marcial se hoje tem arma de fogo? Mas vai muito além da luta, né, da questão física. Na verdade é que todo lutador, todo artista marcial, ele usa a arte todo dia. Né? Essa ideia do vencer a si mesmo é dificílimo, né? Às vezes você acordar cedo, você ter vontade. E como você falou, o pessoal confunde muito o que é sucesso. O pessoal acha que sucesso está só ligado a dinheiro, fama. Né? A gente percebe que não é isso. Sucesso, sei lá, né? Para um pai de família, talvez seja ser um bom pai. Talvez seja chegar em casa todos os dias antes do sol se pôr para poder tomar café com o filho. Exatamente. Poder brincar com o filho. É isso aí. E a gente volta no segundo bloco, falando um pouquinho mais da filosofia, porque o Marlon tem muito mais relação com as artes marciais do que vocês imaginam. Daqui a pouquinho. Volto já. Voltamos aqui e Marlon, fora desse ambiente de artes marciais, dessa disciplina do esporte, o que mais você faz? Eu leciono a disciplina hoje de História e Sociologia e faço pesquisas. Eu faço parte de um grupo, o NEV, que é um grupo sobre vikings escandinavos, e volta e meia a gente faz artigo, faz livros, publica livros. Muito bom. Tem alguma relação entre as artes marciais, principalmente o Aikido, e você ter eleito esse ramo profissional? Acredito que sim, né? Que é a questão da educação em si. Eu tento passar um pouco desses valores dentro da sala de aula também. Do que como eu falei, você ter, como nós estamos falando, a ideia de sucesso. Então, assim, a questão de você se esforçar. A ideia de vitória, o pessoal acha que, ou acha que é muito fácil, ou acha que é muito difícil. Na verdade, assim, quem não desiste ganha. Né? Mas se você não desistir, você vai chegar, não tem como você não ter sucesso, se você não desistir. Uma hora você vai conseguir ser bem sucedido. E essa questão é bem interessante da gente olhar, né? Porque hoje em dia tá tão fácil desistir, né? Eu gosto muito dos livros
do Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida, do amor líquido, da sociedade líquida. E essa liquidez que a gente vive hoje, ela vem revestida desse desistir rápido, desse mudar de rota rápido, desse casar rápido, descasar rápido, mudar de emprego rápido. E tudo isso vai mexendo com essa questão do que realmente eu quero. Sim. Quanto tempo eu estou disposto a lutar por isso, a permanecer nisso, né? E dentro da luta tem muito isso, né? Pegar determinados movimentos, conquistar algumas graduações. E a vida é assim, né, Marlon? Sim, eu me lembro quando eu comecei a treinar Aikido, primeiro foi dificílimo, porque o Karatê, eu tinha já treinado 5, 6 anos de Karatê, e aí o Karatê é um movimento mais linear e mais rígido, o Aikido é mais flexível e circular, então eu tive uma dificuldade gigantesca. Dei pra fazer as quedas. Mobilidade, né? O karatê é bem rígido mesmo. Eu nunca passei muito de fase. Eu tinha um problema na execução dos movimentos, mas eu lembro do meu professor falando: Sabrina, não é aula de dança, postura. Por isso que eu não dei certo, né? Quando você fala do Bauman, né, a ideia de modernidade líquida, eu acho que está muito ligado também à questão da internet em si. Com certeza. Das redes sociais, que está causando muita ansiedade. Então eu começo uma coisa, eu acho que não é isso bem que eu quero, eu pulo para outra, e nesse sentido a vida vai passando. Eu tenho já tive uma série de alunos que começaram a treinar comigo, o Aikido, depois foram para outra, fazendo tudo e não conseguiram... No final das contas, exatamente. Tem uma frase antiga que encaixa muito bem para isso que a gente está falando aqui, e você aí de casa já deve ter escutado. Pedra que muito rola não cria limo. Exatamente. Então, quando a gente fica nessa ansiedade de encontrar o seu propósito, encontrar o seu nicho de mercado, encontrar a arte marcial perfeita, o esporte perfeito, a gente vai fazendo e no final das contas a gente não se tornou bom em nada. Exatamente. E hoje eu vejo que o pessoal tem uma necessidade de se ter tudo muito rápido, tudo muito imediato. Pra ontem, né? Pra ontem, tudo. Às vezes vem pessoas para perguntar do Aikido, a primeira coisa que eles perguntam é: quanto tempo leva para pegar a faixa preta? Sabe? Em quanto tempo eu vou ficar bom? O que você responde, Marlon, com 25 anos de experiência? Gente, 25 anos. 25 anos. O que eu falo é que vai depender de cada um, do esforço de cada um. Assim, mas a faixa, nós temos o exercício para você pegar, para passar de uma faixa para outra. Eu falei, o pessoal acha que pegar a faixa preta é o final, e não é. Na verdade, você pegar a faixa preta é o começo, depois que você pega a preta que você vai começar a aprender. Então, assim, é uma vida inteira, na verdade, é uma filosofia de vida mesmo. Você começa e você vai treinando e você não para mais. Eu tenho, acho que o meu aluno mais antigo, que é o Wagner Moura, ele está há 20 anos comigo. Uau! Como aluno. O meu aluno mais velho que eu tive foi o seu João. Ele parou de treinar com 82 anos. Ele começou com 62 e parou com 82. Uau! Então, assim, tempo. É história, é construção, né, Marlon? E a dedicação, quando ele, o seu João, treinava, às vezes me dava preguiça, eu olhava ele lá no tatame, já um senhor de idade, com kimono, empolgado, era quase como se fosse um tapa de luva. Ele falou: putz, como é que eu vou estar com preguiça se ele está aqui com toda essa disposição? E assim, a gente tem que perceber esses movimentos, porque de fato, o que a gente vê hoje na internet são recortes, né, Marlon? Recortes. Então é claro que vai ter pessoas falando que para ela foi muito fácil conseguir uma faixa preta, que ela tem muita facilidade de acordar às 5 da manhã, correr 6 km, tomar 1 litro de chá verde e emagrecer 5 quilos numa semana. Claro que vai ter, mas até que ponto isso é real, isso é palpável? E mais do que isso, né? Eu vejo qual é a sustentabilidade disso. Exatamente. O que a gente percebe, essa questão principalmente da internet em si, eles só mostram o sucesso. Eles não mostram o caminho que você leva para chegar lá. Ou às vezes também nem é bem sucedido. Hoje a gente vive num mundo muito de aparência. O Bauman fala muito disso daí. Com certeza. Da aparência. E aí você não se dedica a nada com excelência, mas você parece, na rede social, que na rede social todo mundo é feliz. Sabe que tem uma outra frase bem interessante também nesse contexto? É um pouquinho contraposta a isso que a gente falou, mas diz assim: não basta você ser, você precisa parecer ser.
né? Então, a rede social, ela enaltece muito o parecer ser. Sim. Não necessariamente a pessoa é aquilo, mas ali ela precisa trazer essa imagem de parecer ser. Então, quando a gente vai olhar mesmo uma história, uma inspiração, a gente tem que se inspirar em pessoas reais. Que um professor, um estudioso, um escritor de livro, um artista marcial, 25 anos dedicado à luta, faixa preta, tá num grupo seleto de 15 pessoas dispostas e disciplinadas a conhecer o Aikido. Então, assim, é isso que nos inspira, né? Eu aprendo todos os dias aqui na TV, a cada vista fina, eu aprendo mais e mais que a disciplina é o que faz o sucesso individual de cada um. Sem disciplina você não consegue fazer nada. E essa ideia que você comentou da questão hoje a gente vê muita busca pela felicidade. Eu passei numa loja hoje, olha que interessante, estava escrito assim, ó, promoção, farinha da felicidade, R$14,99. Nada contra a farinha. Eu tenho certeza que no final de semana, quando eu for comprar lá meus cereais, eu vou dar uma olhada nessa farinha. Pode ser que eu compre, que eu tome. Mas olha o nome, né? E a felicidade hoje... Farinha da felicidade. Parece que pode ser comprada. Né? Você pode ir numa biblioteca, rodoviária, aeroporto, você vê 7 maneiras para ser feliz. Né? 7 maneiras para ser mais feliz ainda. Como se fosse algo comprado, como se fosse algo pronto. E ela não é assim, a gente viu quem se dedica, Aristóteles começou a se dedicar à ideia de felicidade quando ele escreve a Ética Nicômaco, né? E ele vai falando dos percursos, né? Evitar os vícios, e a questão da virtude. Então, assim, não é um negócio fácil, esse é um debate filosófico que já tem aqui uns 2.500 anos. E ninguém nunca definiu nada, porque é relativo também. Exatamente. Muito bom. Esse foi o nosso segundo bloco. Eu te espero aqui na nossa querida UB Play já já. Voltamos no nosso terceiro bloco. E aqui nesse nosso intervalinho, eu perguntei pro Marlon se ele tinha algum vício. E ele me falou que tem. Ele vai revelar um vício deles pra vocês agora. O pessoal lá em casa sabe que tem um problema com livros. Né? Eu gosto muito de ler. Os meus alunos no colégio sabem que qualquer intervalinho que dá, eu estou lendo algum livro. Falei, meu orientador na primeira faculdade, que foi o professor Johnny, ele lia muito, ele me deu muito livro para ler para fazer o TCC. Eu acabei pegando o gosto. Então, eu leio livro de tudo. Eu sinto ansiedade quando está acabando o livro e não tenho outro para mim ler. Eu tenho que ir lá e comprar mais. Mas que vício bom, né, Marlon? Você lê uma média de quantos livros por ano? Uns 20, 25 livros. E eu imagino que não sejam livros de 50 páginas. Não. Gente, olha que vício bom, né? Leitura. Isso é bom pra gente refletir, e aqui eu faço a minha reflexão pra entusiasmar você aí de casa a refletir também. Eu não consigo mais manter o meu nível de leitura. Eu tenho um bebê pequeno, vocês aí estão cansados de saber. E realmente às vezes eu canso. E eu fico sentada, parada, tomando um chá pra me revigorar. Mas eu sinto muita falta de ler. E eu vejo que hoje a gente tem como buscar por várias tipologias de leitura, né? Tantas acadêmicas, mas também de desenvolvimento pessoal. Tem gente que gosta muito de história, de romance. E a leitura, ela é libertadora, né, Marlon? A leitura vai fazer com que você amplie teu horizonte, teu vocabulário. Além do que, você vai ter repertório. Repertório. Então é uma palavra que eu queria chegar, né? Repertório. Eu falo muito isso para os meus alunos, que quando eles começam a fazer um trabalho de pesquisa científica, não adianta querer ler só no sábado para escrever no domingo, porque eles precisam criar repertório e ambiência sobre aquele assunto. Então é ler, é ouvir, é se inteirar de todo aquele ambiente de leitura. E quando a gente fala de leitura como hábito, como um ótimo vício, as pessoas ficam mais interessantes quando elas começam a ler, né? Ah, sim. Você conversar com alguém que tem conteúdo, tem repertório, a conversa, ela começa, ela se estende, nossa, né? Às vezes se vira à noite conversando. É muito bom. Sem contar que a criatividade também, ela é aflorada nesses processos de leitura, né? Sim, principalmente se você consegue pegar vários nichos de leitura. Né? Então você vai tendo uma percepção de mundo diferente, você vai se tornando mais crítico. Conforme você vai lendo. Eu gosto muito de ler história, filosofia, sociologia, psicologia,
alguma coisinha de economia, e o próprio Aikido. O Aikido tem muito livro publicado, né? Então eu gosto de pegar, tem dias que alguns meses eu estou mais focado na questão de psicologia, às vezes filosofia, às vezes eu estou lendo muita história, né? Mas eu vou alternando, né? E é um tema que eu gosto, até porque assim, como eu sou professor, e eu dou aula dessas matérias, né, sociologia e história, como que eu vou ficar assim ali se o aluno pergunta alguma coisa? Não que tenha que saber tudo, né, mas pelo menos eu tenho que ter no repertório para poder explicar para ele qual é a visão, qual é o autor. É bem interessante a gente falar da leitura, né? A gente começou aqui o nosso bate-papo falando do Aikido, das artes marciais, mas quando o Marlon falou lá no começo do nosso programa sobre a filosofia, que é um modo de entender, perceber e viver a vida, né? É um estilo de vida, a leitura, ela entra dentro desse contexto, né? Sim. Que é um modo genuíno de adquirir conteúdo, de adquirir conhecimento. E precisa de disciplina. E precisa de disciplina, é isso que eu ia falar. A pessoa fala, não gosto de ler, mas assim, se você pegar e você for ler e tiver um monte de coisa no celular do lado, você não vai conseguir. Você precisa se forçar ali. Daqui a pouco você vai pegando gosto pela leitura. Mas se você não tentar, se você não persistir, você nunca vai ser um bom leitor. É verdade, porque hábitos a gente cria, né? Sim. Nós criamos os hábitos que queremos para nossa vida. E você tocou numa situação que me fez refletir lá em 2023, 2024, ali no comecinho. Eu estava com uma estafa mental muito grande. E eu queria entender por mim mesma o que estava acontecendo comigo. Então, domingo à tarde, que é o tempo que me sobrava, porque eu sempre trabalhei muito 3 turnos, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E daí sábado tinha que cuidar um pouco da vida, né? Da casa, da família, olhar um pouquinho, né? Sair um pouco do ambiente profissional. No domingo eu resolvia ler ali, e a leitura nesse meu processo, ela funcionava como se ela fosse uma vassourinha na minha mente. Então o que eu fazia? Eu deixava o celular em outro cômodo da casa, porque o celular é viciante. Sim. É viciante. Então eu deixava o celular em outro cômodo da casa e eu fazia o meu ritual de leitura. Então eu escolhia ali o meu livro, o que eu ia ler. Antes de começar a ler, eu colocava um mínimo de páginas para eu ler. Fazia um chá, pegava uma bolachinha, um docinho. Aí já não sei se era um hábito tão saudável assim, mas era um modo que eu fui buscando me perceber. E aí eu descobri que a leitura é a minha vassourinha mental, é onde eu apazigo ali meus pensamentos, aonde eu volto com um vocabulário mais sofisticado para o meu dia a dia. É bem interessante a gente se observar. Acho que você aí de casa podia fazer esse teste, se é que você já não faz. Eu acho que todo mundo precisa ter uma válvula de escape. Que seja uma É. válvula de preferência saudável. Sim. A minha válvula é o treino. A leitura já faz parte do meu trabalho. Agora, a minha válvula de escape é o treino. Você vai lá, esse Aikido é chamado de meditação ativa. Então você Olha que tem que focar interessante. totalmente no que você está fazendo, senão você não vai conseguir. É o sentir aqui e agora que a gente fala dentro das E aí, meditações. assim, você cai, levanta, torção, projeção. Às vezes eu vou treinar assim com uma preguiça muito grande ou com muito problema, assim, eu saio de lá relaxado, sei lá, liberação de endorfina, parte da concentração em si. Como eu estava te falando, a gente usa o Aikido não só no tatame, ele vai além. O Aikido, o foco do Aikido é evitar o conflito, desviar o conflito. Por isso que a palavra Aikido se chama, que é energia, aí harmonia e do caminho. Então seria o caminho da energia e harmonia. Então é você tentar ver o outro lado, né, perceber o movimento e usar essa energia a teu favor. Teve alguma situação da tua vida prática que você teria tido outra performance diante daquela situação se você não praticasse Aikido? Com certeza. Pode contar alguma? Eu fiquei curiosa agora. Que eu teria, às vezes, o nosso trânsito da cidade, talvez, a pessoa fechou, bateu no carro, talvez eu tivesse um comportamento totalmente diferente. Então você respirar fundo, se acalmar, ou às vezes... Autocontrole, né? Muito autocontrole, né? Em colégio, às vezes tem o aluno te confrontando. Muito. Pô, gente, quem é professor aí de casa sabe, né? O aluno hoje, ele é afrontoso, né? Comigo quase não tenho problemas, mas assim, já tive situações. Então, se você não usar a questão da arte marcial para isso, ele gera um conflito gigante.
Será que você seria mais explosivo, Marlon? Sim. Esse sim me convenceu. Sim, porque eu sou uma pessoa, eu acho que estressada, né, pelo ritmo de trabalho. Então, eu falei, o Aikido, eu fiz o Jiu-Jitsu, o Karatê, eu faço MMA. Então, né, essa questão do Freud fala, né, que a gente precisa ter uma válvula de escape para explodir, então eu uso a arte marcial como válvula de escape. E assim, a gente faz amizade. Ali o nosso grupo, hoje nós estamos com umas 15 pessoas, muito mais do que colegas ali de treino, eu tenho alguns verdadeiros amigos ali. Isso é bom, né? Essa comunidade que a gente gera nos ambientes que a gente passa é muito importante, sim, né? Marlon, para quem quer começar a fazer uma arte marcial, o que você indica? Vai depender muito da idade e do que a pessoa procura. Se a pessoa quer uma arte de competição, aí talvez karatê, judô, jiu-jitsu, muay thai que tem aqui. Se você quer uma arte marcial mais para você gastar a tua energia, para você também entender essa parte, movimentação do corpo, o Aikido, aqui na cidade acho que o judô também, ele te ajuda a dar esse entendimento e te ter essa tranquilidade. Assim, se você quer ser campeão, você vai para uma arte marcial esportiva. O Aikido ele não tem esse foco de esporte. Até porque como o objetivo principal é a defesa pessoal, então tem golpes que seriam letais. Então é bacana que você aprende e aprende a não usar. Então você entra lá não para aprender a lutar, você entra para aprender a não lutar. Interessante, muito bom, muito bom. Gente, esse foi o Vista Fino de hoje. Obrigada para você que está aí em casa. Continue participando das nossas interações nas redes sociais e eu espero que você tenha ficado inspirado a fazer uma arte marcial, a fomentar mais a leitura no teu dia a dia, na tua casa, com a tua família. E eu te espero aqui sempre, segunda, quarta, às 8h15, na UB Play 33.1. Até mais. Tchau, tchau. Fica bem.